Bom, e a gente recebe agora aqui no estúdio o advogado e especialista em direito eleitoral, Marcos Souto Maior Filho. Boa tarde, seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde a você e a todos que fazem o sistema. Bom, hoje a gente está querendo trazer aqui um assunto que é uma novidade na legislação desse ano, né? Que é a pré-campanha. Explica pra gente melhor o que vem a ser essa pré-campanha. Com a mini reforma eleitoral, houve a diminuição do período de campanha eleitoral. Com essa diminuição de 45 dias, de 90 para 45 dias, possibilitou com que a legislação flexibilizasse para que os candidatos pudessem ficar sendo conhecidos pela população. O artigo 36A da 9.504, a Lei das Eleições, ele permitiu que todos os pré-candidatos fizessem entrevistas, reuniões e até lançassem suas propostas. O que é vedado pela legislação? O candidato ele não pode anunciar o seu número, o candidato não pode pedir o voto, mas ele pode se mostrar como pretenso a candidato de uma legenda a deputado federal, estadual, governador ou senador. O que ele não pode é apenas pedir o voto. O que é bom para a população, porque a população terá mais tempo para conhecer os políticos, suas propostas e o que eles poderão fazer por nós quando estiverem no mandato. Ou seja, então isso vem a suprir essa dificuldade que os políticos têm falando, que o tempo na campanha, no guia eleitoral foi reduzido, então isso é uma forma do eleitor poder conhecer na prática mesmo. Justamente. Houve uma flexibilização e as televisões elas têm que guardar, por serem concessões públicas, assim como rádios, tem que guardar uma certa equidade. Para todas as legendas tem que dar espaço. Se iniciar um sistema de entrevista com candidatos a deputados, que tem que ouvir o máximo de legendas possíveis. E para que aconteceu isso na legislação? Com o intuito de minimizar o transtorno da diminuição do período de campanha eleitoral. Campanha eleitoral antes eram 90 dias, 3 meses na mídia, na propaganda gratuita. Agora, os políticos terão essa pré-candidatura que começou no dia 7 e vai até o dia 15 de agosto para poder divulgar nas redes sociais, nos blogs, em televisão, em rádio, em entrevistas, desde que não peça diretamente o voto e também não lance seu número de candidatura. Bom, você disse que vai até o dia 15 de agosto, porque justamente é o período da convenção que aí os partidos têm que oficializar os candidatos. Oficializa a partir do dia 15, dia 16, e aí sim haverão propagandas eleitorais gratuitas na televisão e rádio na forma da legislação. E não impede que continue havendo as divulgações fora, nas redes sociais, na internet, nos blogs, desde que respeite a isonomia e cumpra a legislação eleitoral. Bom, e com essa mudança, como é que você vê essa situação? Porque a gente percebe que todos os anos a Justiça Eleitoral recebe muitas denúncias, né, de abuso, né, por parte dos candidatos, de campanha irregular. Você acha que, nesse caso, está favorecendo justamente essa prática de campanha irregular? Fica difícil a fiscalização? A dificuldade da fiscalização da campanha eleitoral na internet antecipada, ela foi suavizada com a permissão. Antes era difícil. Tudo era proibido, então existia uma enxurrada de processos na justiça discutindo justamente isso, se a propaganda foi antecipada ou foi uma mera exposição de um direito que tem de liberdade de expressão. Agora não, tudo é possível, você pode postar nas redes sociais todos os seus projetos, as suas proposições, desde que não peça voto. Isso facilitou com que a população ela tenha acesso ao que o político vai fazer. E, de uma outra forma, utilizou-se o princípio da intervenção mínima. Não tem para que a Justiça Eleitoral está tratando sobre essas questões pequenas. Se determinada propaganda feita em uma página pessoal de um Facebook, se atingiu a legitimidade das eleições. Isso é um assunto que custava muito caro à Justiça Eleitoral e tinha pouco efeito. Com a flexibilização, facilitou para os políticos exporem seus projetos e a população conhecê-los. Bom, e no caso do eleitor, você está falando de internet, que os candidatos, os pré-candidatos já podem fazer essa campanha. Mas o eleitor pode pedir voto para algum candidato? O eleitor ele tem o direito de expressar quem gostaria que exercesse determinado mandato. Isso é inerente a cada cidadão, o direito à liberdade de expressão. Ao candidato é que ele não pode chegar aqui nessa entrevista e pedir o seu voto, por exemplo. Mas o eleitor, ele pode, nas suas redes sociais, em artigos, em postagens na internet, dizer: eu voto
em Simon para governador, hipoteticamente falando. E isso aí não há nenhuma irregularidade. O que não poderia seria você chegar, utilizando a televisão, e pedir voto para o cargo que você pretende se candidatar. Entendi. Bom, e no caso dos políticos, os pré-candidatos, eles vêm se utilizando dessa nova ferramenta, ou seja, dessa brecha na legislação, dessa nova possibilidade, ou seja, eles estão realmente aproveitando esse período de pré-campanha? Nós assistimos constantemente aí as peças publicitárias dos marqueteiros trazendo os novos nomes, dando a posição dos pretensos candidatos. Isso é muito bom. Isso não tem nada de nocivo para o processo. O que deve ser coibido é a compra de voto, é o abuso do poder econômico, é o abuso do poder político, é maquiar com dinheiro o que não é possível, comprar o voto do cidadão. A campanha feita na internet, pedindo ao eleitor que conheça o perfil dos candidatos, é uma coisa muito possível, muito viável, barata e que é benéfico para o sistema eleitoral. Agora, justamente essa permissão da internet, ou seja, agora dessa regulamentação, podemos dizer assim, isso vai exigir também um novo formato de campanha. As redes sociais já eram utilizadas, mas eram uma terra sem lei, mas os candidatos eles têm que se adaptar nessa nova realidade, ou seja, eles têm que enxergar esse público. Vai ser um campo que eles vão atuar bem esse ano? No período de campanha eleitoral, nós estamos falando no período de pré-campanha, que é até o dia 15. Após o dia 15, as coisas endurecem. Porque aí você deve obedecer os requisitos da legislação. Uma propaganda tem que constar o nome da coligação, o nome dos partidos, você pode ter sites, você pode ter toda a ostensividade. O que não vai poder mais são os órgãos de comunicação, televisão, rádio e portais vinculados a sistemas de televisão, fazer propaganda ostensiva para candidatos. Isso aí não é possível. Mas a linha editorial vai ficar totalmente livre. E aos candidatos, eles vão ter, sim, que obedecer à legislação eleitoral sem ultrapassar os limites, tamanhos, dimensões e, principalmente, dando transparência. Quer que eu diga um ponto muito conhecido? Constar o nome do vice, o nome do suplente, de forma bem legível e bem fácil para que o eleitor saiba que está votando em fulano para governador e ciclano para vice, fulano para senador e os seus dois suplentes. Ok, muito obrigado por sua participação aqui no Correio Debate. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a vocês e muito obrigado.